Caprichadas estão as notícias do nosso São Paulo Futebol Clube numa semana decisiva de Copa do Brasil, onde o São Paulo foi até Bragança, voltou com um pontinho importante num time absolutamente reserva, só que esse time reserva tem muito reforço por aí. Quero explicar a situação também. O Belém vai renovar esse contrato aí ou não vai? Além de falar do Belém, tem a situação de alguns jogadores que já voltaram, alguns reforços para Dorival Júnior. Será muito top, muito elucidativo o vídeo. Você vai poder se divertir agora aí sabendo que notícia boa é o que não falta no nosso, no São Paulo Futebol Clube, nosso amor da nossa vida. Então deixa aquele likeinho pra dar uma moral no vídeo aí, vamos nesse boletim de informações, dá um likeinho pra dar uma moral e se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo aqui na coletiva do Juba Futebol. Você talvez não esteja inscrito ainda, dá uma olhadinha, vai lá embaixo, tá inscrito? Beleza, não tá? Apareceu inscrever-se, já bate o dedo gratuitamente. E me ajuda aí, vamos junto? Valeu, gente! Bom, começando então é o seguinte. O São Paulo ele tá contando hoje com atacantes no seu elenco que são algumas peças fundamentais para uma ausência ou possível ausência de Caleri, Luciano e tal. Vocês sabem que o Caleri, dor nas costas, aquela dor pegando fogo ali no cara, ele já está liberado para jogar contra o Palmeiras. Mas ele também estava no último jogo. Então, meu amigo, o Caleri pode ser que jogue lá meio tempo, machuca. Aqueles zagueirinhos do Palmeiras que chegam levinho, né? O Murilo, o Luan, o Gustavo Gomes, chegam de boa. Vem com o joelho nas costas a todo momento. O Caleri pode sentir a qualquer hora do jogo, em qualquer minuto da partida. E aí o São Paulo pode ter esse desfalque. E também o Luciano, que tá fazendo um treino no Refis, tá? Não é nem um treino, é uma readaptação, é ali uma cura mesmo. Ele tá fazendo o trabalho de fisioterapia no Refis. Se o Luciano conseguir, tipo, na segunda-feira, no máximo terça, ser liberado para treinar, ele faria o treino da quarta pro jogo de quinta. Então é muito puxado. Contar com o Luciano agora, com aquela panturrilha bichada, pode ser, assim, uma coisa bem difícil, bem delicada. E aí você vai ver um São Paulo Futebol Clube contra o Palmeiras, Copa do Brasil, jogando lá na casa dos caras, com aquela choradeira extrema da arbitragem, e o São Paulo podendo não ter o Luciano, ou não ter o Caleri, ou não ter o Luciano e Caleri. Dificílimo de pensar. A boa notícia é que, por exemplo, o Juan, menino da base, tem tido uma crescente na carreira. O grande problema do Luan é que faltam os gols. E aí pode ser atribuído a o David não tocou uma bola. O Luan não fez, rolou pro rato, o rato que perdeu. Tudo isso é verdade. Mas se você for olhar o geral, a bola, o David não tem feito gols. O David não, o Juan também não tem feito gols. Então é complicado. E o São Paulo tem ótimas notícias que são: o Pato já estreou e mostra fisicamente que está preparado. Não sei quantos minutos, mas para meia horinha, depois dos 10 minutos que ele fez contra o Red Bull, meia horinha o Pato consegue jogar com tranquilidade, talvez até mais. Ele é muito dedicado e está muito pronto. E o São Paulo divulgou que o Erisson também voltou, né? Assim como o Wellington, Moreira, tal, o Erisson também voltou. É o centroavante que veio para ser o reserva ou o parceiro, companheiro de ataque do Caleri. O Erisson, quando jogou, fez 2 gols lá no Tigre da Argentina. E depois disso ele não jogou mais, não apareceu mais nem na foto. O Erisson é um jogador importante para o São Paulo, principalmente nesse momento que nós estamos no segundo semestre do ano, onde o Caleri e o Luciano estão sentindo fisicamente. Então é importantíssimo que o Erisson volte, como voltou, e que o Dorival tenha essas opções, porque quando o São Paulo joga sem os seus principais jogadores, os gols estão fazendo muita falta. Um ponto importante desse vídeo aqui é o David. O cara realmente é mais forte que os outros, realmente é mais rápido, corre, pega a bola. É bonito de ver em alguns momentos. Só que na hora de decidir, de fazer o gol ou de tocar uma bola redondinha pro companheiro, o David tem cometido algumas gafes, como no jogo contra o Red Bull, que poderíamos ter saído com a vitória, só que o David deu aquele balão pro alto, cruzando, não rolou pra ninguém. Então fica aí o alerta pro Marcos Paulo, que não tem jogado bem mesmo quando tem algumas pequenas oportunidades. O David, que quando tem as oportunidades às vezes dá uma assistência, mas não tá convencendo, não está agradando tanto assim a torcida tricolor, e isso tem sido ali uma pulga atrás da orelha do técnico Dorival, mas agora com os reforços pode ser que dê muito certo, né? Outro probleminha que o São Paulo tem é a zaga, porque o São Paulo teve, além das contusões de Ferrarese e de Beraldo, que já são contusões
A do Ferrarese muito conhecida do torcedor. E a do Beraldo já tem assim uma previsão de volta e é para não voltar agora nesse momento de decisão de Copa do Brasil. Só que o Alan Franco, que vinha numa crescente técnica, né? O Alan Franco chega muito mal no São Paulo e depois que ele chega e começa a jogar, ele demonstra um pouco mais de tranquilidade, principalmente nos últimos 3 jogos. Ele fez um jogo ok pelo São Paulo, depois ele fez um jogo muito bom, que foi o penúltimo, evitou gol em cima da linha. E no último jogo, que ele vinha novamente jogando bem contra o Palmeiras, ele se machuca contra o Palmeiras e sai aos prantos, ele sai chorando ali com, sabe, com extrema emoção. E aquilo foi uma cena muito chocante para o torcedor são paulino. Chocou muito ver o Alan Franco naquele momento, naquela situação, principalmente pelas contusões dos outros jogadores e também porque o Alan Franco estava numa crescente e o torcedor são paulino ficava se perguntando: será que o Alan Franco demorou a se adaptar e uma vez adaptado passa a ser um jogador importante para os planos do São Paulo, para os planos do Dorival? Ou seja, compramos o Ferrarese, temos o Arboleda, o Beraldo vai ser vendido, mas compramos um zagueiro chamado Alan Franco. É legal pra caramba de pensar. Aí o cara vai e se machuca. Hoje o São Paulo tem, quinta-feira, né? Hoje, quinta-feira, o São Paulo tem o Palmeiras pela frente. E o Arboleda, dos titulares, é o único zagueiro disponível. Vem junto com o Arboleda para disputar uma posição ali. Uma possível recuperação do Alan Franco, o que eu acho bem difícil, porque ele não está no patamar avançado de recuperação do Caleri, por exemplo. Eram dores, não tem mais contusão, vai recuperar. Não, ele tem dores no pé. Uma coisa são dores nas costas para correr, outra coisa é dor no pé. No pé você não joga, irmãozão. Então o Alan Franco, possível desfalque para quinta-feira. Já o Diego Costa está irreconhecível. Jogou contra o Red Bull e fez uma partida horrorosa. Desculpa até a palavra, foi um 0 a 0 importante. Eu sei que tem muita gente que gostou do resultado, assim como eu gostei do resultado. Achei que o Dorival foi perfeito de pôr o time reserva. Achei que o time voltar com o 0 a 0 lá foi legal. É difícil ganhar do Red Bull lá. Agora, quando você tem o Diego Costa com aquela insegurança toda, eu fiquei assustado. E tem o Belém. O menino Belém, ele tem sim uma firmeza maior, né? Aparentemente. O Diego Costa, que parece ser mais completo, não demonstrou firmeza. E o Belém, em alguns momentos da partida, demonstrou firmeza, marcou o Eduardo Sacha. Então foi legal de ver o Belém. E tem algumas bolas que mostram que ele tá cru ainda, que ele tá ainda meio afobado, mas isso tudo pela idade. Jogando com o Arboleda ali, o Arboleda, claro que vai posicioná-lo melhor. O goleiro Rafael vai posicioná-lo melhor. Belém, agora chuta. Belém, agora toca. Belém, calma. Rola aqui. Aquela conversa de jogador experiente que consegue fazer o Belém crescer. Então eu não descartaria o Belém ser o zagueiro titular com o São Paulo junto com o Arboleda. Até porque o Arboleda é destro e joga pela direita e o Belém é canhoto e joga pela esquerda. O Diego Costa, com isso, nem isso tem que encaixa junto com o Arboleda no São Paulo. O Diego Costa também é destro. Então fica aí pro Dorival esse problema e eu não vejo como uma dor de cabeça gostosa, não. Desfalque é sempre complicado. O que o São Paulo tem de bom agora é que voltam o Wellington e o Moreira. Então acho que são notícias muito boas pro torcedor são paulino. Antes de falar desses caras, o Belém, segundo informações, ele nem foi chamado para renovar ainda. E, segundo outra informação, o Belém estaria dificultando a renovação com o São Paulo. Então temos duas verdades aí que eu não sei qual que é a verdade mesmo. Mas se o São Paulo está chamando o Belém e ele não quer renovar, aí se parece com o caso do Vitinho, com o caso do Marquinhos, com o caso do Luizão, zagueiro Luizão que foi embora ou no começo desse ano aqui, ou no fim do ano passado, fica difícil de aceitar, né? Mas assim, vamos torcer pro Belém renovar, que parece ser um zagueiro muito bom. O Wellington e o Moreira voltaram. O Wellington, ele pode ser extremamente importante porque ele pode empurrar o Caio Paulista lá pra frente. O Caio Paulista sendo um ponta, com aquela extrema velocidade e drible, pode se transformar num reforço incrível para o São Paulo, que o São Paulo nem estava contando mais com esse ponta de 1 contra 1, de velocidade. Pode ser o Caio Paulista, principalmente com a volta do Wellington, que era até então o titular da posição. Então eu aplaudo em pé, aplaudo em pé aqui essa volta do Wellington, acho que é maravilhosa. E por outro lado, a volta do Moreira eu encaro ainda como maior mesmo. O Rafinha, ele, entre altos e baixos, não conheço o São Paulino que não quis o Rafinha fora do São Paulo. Já tentou, falou fora, aposentado, coisa e tal. Com o Dorival Júnior, e muito recentemente,
O Rafinha ele tem feito partidas muito boas. Apesar de ser um jogador de idade mais avançada, a experiência dele tem entrado em campo. E depois do jogo contra o Palmeiras, ele parece que chancelou a sua titularidade e a sua importância. Ele crava a sua importância fazendo gol contra o Palmeiras. Mas apesar do gol, ele vinha sendo um jogador muito bom pro São Paulo, enquanto ocupação de espaço, aquele trato com o árbitro, não deixando montarem em cima do São Paulo. Então ficou bacana de ver o Rafinha jogando. O Moreira volta no momento onde ele será extremamente importante por causa do tamanho do elenco que precisa, a idade do Rafinha, mas será que vai ser titular? Essa é uma dor de cabeça boa que o Dorival sozinho vai ter que se virar. E boa sorte, Dorival, mas parabéns ao Rafinha e bom retorno, Moreira, você será extremamente importante para o São Paulo. E o Pato, o jogo foi marcado um pouco ali pela volta do Pato, né? O Pato ele volta para o São Paulo num ambiente onde ele é querido, a torcida o aplaude, a torcida começa gritando pelo seu nome. Ele não é um jogador que precisa provar e provar e provar, muito pelo contrário. Ele é um jogador que provou e volta para o time que supostamente é a casa dele, é a nova casa dele. Ele não é a equipe de base do São Paulo, mas a torcida do São Paulo, pelo menos grande parte dela, e eu me incluo nessa torcida, nós adoramos o Pato. E estamos torcendo pelo Pato, tanto para o São Paulo melhorar, como para a pessoa do Pato, que é sempre muito dedicada, que é um cara que ele chega, ele custa barato, ele fala, eu vou jogar no São Paulo mesmo. Então, quando o cara demonstra esse tipo de gratidão, esse tipo de empenho, esse tipo de devoção ao São Paulo, o São Paulino amolece, né, o coração e fala, não, eu vou realmente torcer pelo Pato. Se não bastasse todos esses fatores, o Pato tecnicamente ele é aprimorado. Ele deu uma inversão de bola ontem pro Wellington Rato, que foi uma inversão diferenciada. Pegou a bola, deu um balão pro Otto, chega, bate no peito do Wellington Rato, correndo o campo inteiro. E ele deu um rolinho no cara ali do Red Bull, que veio marcado, a jogada foi parada, interrompida. Mas, o Pato próximo da área, é difícil o São Paulino acreditar que ele pode perder os gols, por exemplo, que o David, Marcos Paulo tem perdido, ou o Rato, ou o Nestor, ou não fazer jogadas intensas na área que o Juan, por exemplo, acho que não tem feito, até porque o Juan é um menino inexperiente, está ganhando seu espaço, mas ainda longe de ter uma plena confiança do torcedor do São Paulo. Então o Pato, eu só vejo boas notícias. Só vejo notícias maravilhosas. Para mim, a dúvida não é se o Pato pode jogar no São Paulo quando está lá o Juan, quando está lá o David, quando está lá o Marcos Paulo, quando está ali o Rato por ali circundando a área. Eu acho que o Pato, a discussão é em relação ao Luciano mesmo, ao Caleri. Quem que pode jogar? Como que eu vou posicionar Luciano, Caleri e Pato? Ou se o Luciano cai para meia, para o Pato jogar como um segundo atacante pela esquerda com o Caleri, fica um time lento, não fica, mas o Pato ele é diferenciado. Então acho que o Pato voltar é outra dor de cabeça boa para o Dorival e são notícias assim até maravilhosas de pensar num São Paulo líder geral da Sul-Americana, geral, bem colocado no Brasileiro, nunca brigando para não cair, muito pelo contrário, brigando por vaga direta de Libertadores, confrontando os times grandes e se dando bem. E agora na Copa do Brasil, quartas de final, 1-0 já contra o Palmeiras no Morumbi, podendo se classificar numa fase ruim do Palmeiras e se classificando América Mineiro ou Corinthians, qualquer um que venha na semifinal, o São Paulo é favorito total para chegar numa final. Então eu quero saber o que vocês acham, porque o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se gostou, demonstre naquele like, beleza? Então, sou o Juba, tamo junto, se inscreve aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!